No início do programa eu citei a internet aqui, os e-mails indesejáveis, o famoso spam. Existe uma lei no nosso legislativo, que ainda não é lei, né? Um projeto de lei, mas na tentativa de se coibir, de se preservar a individualidade, a não invasão. E aí eu levanto um outro aspecto. Hoje em dia, com a capacidade que você tem de examinar genoma das pessoas, DNA, e a invasão? Quer dizer, um plano de saúde vai poder pegar? Como é que fica? Há uma prevenção, o direito é capaz de proteger os indivíduos de uma invasão nesse sentido? A questão aí vai passar por vários viés. Um deles é a questão dos direitos da personalidade, é você trabalhar com a integridade da informação genética como um direito da pessoa e, portanto, insuscetível de ser transacionado, de ser explorado sem o devido consentimento e a devida autorização. E eu me recordo de algumas discussões já travadas em relação a isso, que é justamente a questão de você reeditar com a possibilidade de você formular os bancos de dados genéticos e eles dando acesso a outros usos que não, por exemplo, o uso colocado aqui pelo Tosh, que seria a da elucidação de crimes, ou mesmo a da verificação de doenças para a benefício da pessoa, ou seja, prevendo aquela doença e potencialmente tentando tratar ainda em tempo hábil para que ela não tome conta, né, da pessoa, mas você também teria eventualmente um mau uso. Qual seria o uso? O uso discriminatório. Você teria, por exemplo, situações em que você teria uma pessoa, e isso aí vai bater exatamente aí meus colegas do direito do trabalho, você teria uma situação, por exemplo, de vedação a determinadas oportunidades de emprego, porque efetivamente você descobre que lá na frente aquela pessoa tem uma potencialidade por decifração do seu genoma, você tem a possibilidade de desenvolver determinado tipo de doença. O comportamento. Exclui a pessoa de um sistema. Exclui das possibilidades, exclui o excluído. Mas pode haver um aspecto positivo também. Você pode ter seguros mais baratos. Ou mais caros. Sim, mas como é que funciona o seguro? Você segura contra uma perda de patrimônio. Então, hipoteticamente, considera determinadas situações que, em geral, acontecem e paga-se um prêmio para se indenizar na perda do patrimônio. Se você identifica com mais precisão determinadas aptidões, você pode criar um produto mais seletivo no sentido do seguro, não das pessoas. Não é? Então, aquilo que hoje estaria disperso por um sem número de pessoas pode estar mais concentrado em umas e outras, enfim, pode-se criar um produto mais barato também, eventualmente outros mais caros. O outro lado da moeda seria justamente a exploração. Eu chamo a atenção para complicar um pouco o debate, como você fez há pouco. Né? São aspectos que teriam que ser examinados com mais cuidado. Porque o problema é na mão das pessoas. Quem vai fazer? Você fica na mão de quem? Realmente, o seguro pode baratear, mas excluir outros e colocar ele ser responsável por um valor absurdo. Mas gente, isso hoje na prática já existe. Sim, mas é o que se discute. Eu digo que já existe, inclusive, com um aspecto relativo ao preço que o idoso paga por um plano de saúde. Pois mas a situação se agravaria mais. Ela se agravaria mais porque uma companhia de seguro pode se sentir no direito, por exemplo, de aumentar o prêmio de uma pessoa que apresente risco. Exatamente. Mais elevado. A questão é a distribuição dos riscos. Né? Exatamente. Porque ele falou, pode baratear e você ter a possibilidade de você, num mercado pulverizado, o risco pulverizado entre muitos, o risco, no caso, o prejuízo que aquela seguradora teria em relação a ter que arcar com o ônus de uma doença não detectável em princípio, só que eu concordo com o Franklin. Veja bem, você aí pode se tornar mais seletivo ainda, ou seja, você pode criar, além da questão que para mim, uma questão extremamente complexa, que é essa questão dos idosos, né, do aumento do plano de saúde e tudo, e você não distribui o risco. Vou pensando no seguinte, o sujeito já está pagando o plano de saúde desde que ele tinha 16, 17 anos, então você não trabalha com aquela coisa da longevidade
e, em cima disso, distribuir o risco. Aí, o que acontece? Quando chega no final, a pessoa com mais de 60 anos, né, você já começa vamos dizer assim, a penalizá-la, né? Como se ela estivesse entrando ou estivesse começando a viver naquele momento já idosa. Exatamente. Não pode ficar velho. Isso que eu acho que é o raciocínio equivocado. Me parece que, eu não sei se é ingenuidade minha, mas parece que isso é facilmente controlável, porque a chave desse tipo de situação me parece ser o acesso à informação. Correto. Quer dizer, então, nesse sentido, eu acho que dá para controlar, por exemplo, quem pode ter acesso ao genótipo de quem. E para que fins? E agora nós chegamos àquele ponto, que é um tipo de bem mais procurado que se luta, mas esse tipo de informação. É um bem preciosíssimo. Que é o direito de informação, que chegou ao ponto da informação. Sim, mas hoje genética. Nós não temos ainda uma regulação para isso. Não, mas você até a categoria de um bem, né, como um bem, que você chega ali com o bem hoje em dia, que realmente se luta pelo direito à informação, que chega ao ponto das patentes, do genoma, do DNA. É um bem... E essa questão que você falou, nós não temos uma regulação específica nesse sentido. Eu concordo contigo, mas nós já temos instrumentos jurídicos bastante bons e bastante avançados para que tipo de demandas que nós estamos acompanhando. Por exemplo, essa questão dos direitos da personalidade, né? Você tem já a previsão da tutela que o direito vai dar a essa privacidade. Agora, eu vejo a questão, e a gente até estava conversando a respeito disso, é como dar eficácia a isso, né? Como dar aplicação àquilo que você já tem. Eu, às vezes, vejo que o nosso país ele tem um comportamento muito... Eu sempre uso essa palavra, né, até pejorativamente. Ele tem um comportamento legiferante, quer dizer, ele faz muitas leis. Mas a gente vê que alguns países não fazem tantas leis, mas dão eficácia àquelas que já existem. Aqui tem aquele negócio que a lei não pegou, né? A lei que pega ou a lei que não pega. Não tem aquela eficácia, né? Eficácia e nesse caso do genótipo, isso é muito mais importante nesse momento, porque já existe a tecnologia disponível para que se faça o genótipo, assim como a gente faz carteira de identidade. Isso já existe. Então é bom que, por exemplo, todos esses dispositivos legais estejam preparados, porque essa capacidade já existe. Mas a identificação do ser humano, veja bem, até se discutiu isso quando daquela aprovação até desastrosa, né, da questão da doação de órgãos, você implementou nos documentos, né, que todos que não declarassem não serem doadores o seriam automaticamente. Houve aquela grita generalizada, todo mundo saiu fazendo carteira de identidade nova, dizendo eu não sou doador, quer dizer... Por que as pessoas adotaram esse comportamento quando, vamos dizer assim, a intenção da lei era a melhor possível, ou seja, era você ampliar aquilo, possibilitar o maior número de transplantes, para que efetivamente as pessoas que estão na fila do transplante não ficassem esperando tanto tempo. Só que olha o problema da informação. A mensagem passada da obrigatoriedade daquele que não se diz não doador o ser automaticamente feriu o interesse da pessoa que queria o seguinte, não, mas eu quero o direito de opção. É o que está acontecendo com os transgênicos, é o que está acontecendo com a questão da pesquisa, dos dados, dos bancos de dados genéticos, todo mundo quer o direito de opção. Só uma parte, esse problema dos transplantes foi até uma questão levantada, porque o próprio corpo médico ia se dirigir à família para perguntar se estava autorizada a proceder o recolhimento dos órgãos. Então, isso aqui gera dúvidas, gera muitas dúvidas, porque eles tinham o poder de fazer isso e não fizeram. Então, perguntava à família. E quando gera dúvida, na regulamentação dessa norma, fizeram o quê? Não ter, independente de se opor à lei, tem que falar sim. Então, depois teve que se modificar ficou uma coisa, né? Nós aqui, o brasileiro, importa uma legislação que não tem o debate, não tem esclarecimento. Aconteceu isso. Essa questão da legislação, ela não tem sempre um caráter, André, coercitivo? Sim, não há norma sem sanção. Isso é um princípio basilar em direito. A norma, para ser eficaz,
tem que dizer, a atitude oposta à que a norma descreve é uma atitude que vai ser sancionada de alguma maneira, ou com uma sanção física, ou com uma sanção de nulidade, ou com uma pena qualquer, uma pena de multa. Dizem até que atualmente a pena mais eficaz é a que dói no bolso. Que dói no bolso, né? né? Então, não há norma sem sanção. Isso é um requisito do direito. Para que a norma seja eficaz, tem que dispor de uma sanção que a faça obediente. Nem que seja por convencimento. Eu posso me comportar de acordo com a norma porque eu não quero a sanção, eu não preciso da sanção, mas está lá sinalizado. Né? Essa é uma questão grave no país. Como a Sônia dizia, nós temos na União mais de 10 mil leis, na União Federal apenas, ao nível da União. No estado do Rio de Janeiro, o número está em torno de 3 mil. No município também, eu falo só União, Estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro, sem falar nos decretos, nas leis complementares, nas medidas provisórias, na Constituição, na lei orgânica do município. Haverá necessidade de tanta norma? Eu penso que sofremos de um certo formalismo jurídico. Né? As ideias todas precisam ser transformadas em lei para que as pessoas se convençam de que existe um processo civilizatório em andamento. Eu preferiria menos lei e mais eficazes. Menos lei, leis mais eficazes do que tanta lei. Cria esse folclore, leis que não pegam. Que diabo, como lei que não pega? Não faz sentido isso para o direito, né? Mas... Bem, é verdade. Bem, eu vou ter que agradecer a participação de vocês, a audiência de quem nos está ouvindo e assistindo. E antes de convidar vocês para o nosso próximo encontro, deixar aqui uma dica. Todos os nossos convidados deixarão mais elementos, não essas leis todas que o André falou aqui, não, mas elementos de conhecimento para que vocês possam, através do site do Tome Ciência, do www.tomeciencia.com.br, vocês vão poder, então, verificar quais são as dicas dos nossos convidados para vocês aprofundarem esse assunto, já que a intenção do nosso programa é exatamente a de atiçar a curiosidade e permitir essa viagem pelo conhecimento, para que as pessoas possam evoluir, ter conhecimento e, com o conhecimento, ter mais juízo de como se portar e de como investigar as próprias leis que temos, não é verdade? É verdade. Bem, mais uma vez, obrigado a vocês todos, a você e até a próxima semana.